Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os servos e servas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 44 e o versículo 47 para nossa meditação. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados, quero compartilhar um pensamento com os irmãos, com as irmãs, com a igreja, sobre o segredo para o crescimento da igreja. Crescimento numérico, crescimento na graça, crescimento na plenitude do Espírito e o crescimento na vida material. Primeiro versículo 44 diz, primeiro a parte A, e todos os que criam estavam juntos. Vemos aí o poder da unidade da igreja, em momentos de abundância e em momentos de crise, e isso através do ministério da oração. Observamos que em Atos capítulo 2, diz a Bíblia que todos estavam reunidos e assentados no mesmo lugar, no mesmo cenáculo, porque estavam aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Haja vista que quando Jesus fez a promessa lá no Monte das Oliveiras, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, que lá estava reunidos mais de 500 irmãos. Mas muitos desses mais de 500 irmãos, que poderia ser 600, 700, quem sabe perto de 1000, o certo é que a Bíblia diz que era mais de 500 irmãos. Mas 10 dias depois, este número de mais de 500 irmãos diminuiu para 120 aproximadamente. E nestes 120, os que criam estavam juntos, continuaram buscando a Deus. Inclusive a Bíblia diz, Lucas registra que Maria, mãe de Jesus, estava também entre os discípulos, buscando, crendo na promessa. E o que aconteceu foi que 10 dias após Jesus ter subido ao céu, Deus abriu, descortinou o céu de glória e enviou o seu Espírito, que desceu sobre a igreja como labareda de fogo, e todos os que estavam juntos foram cheios da plenitude do Espírito, falando em outras línguas. E a Bíblia nos diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo, aceitando a Jesus como Salvador, arrependidos pela pregação que estavam ouvindo do apóstolo Pedro e dos demais que com ele estavam. Depois nós encontramos eles juntos novamente, na ocasião que foram presos Pedro e Tiago, a mando de Herodes. E a Bíblia nos conta que Herodes, em praça pública, decepou o pescoço de Tiago, deixando Pedro
preso para o dia seguinte também ser morto da mesma forma. E nesse período a igreja se reuniu e oraram agora pela vida de Pedro. E entraram do dia durante a noite. E quando foi no clamor da meia-noite, no chorar da madrugada, Deus ouviu do céu e enviou o seu anjo e libertou a Pedro, que chegou na casa de Maria, Maria, mãe de Marcos, Marcos que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Eles ainda estavam orando, porque criam no poder libertador do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro bateu no portão e contou para eles como foi milagrosamente livre da prisão, as correntes se quebraram, passaram pelos vigias sem serem vistos. O anjo do Senhor foi abrindo as portas e portões, porque a igreja estava junto, orando e crendo na promessa. Encontramos depois Paulo em Éfeso, registrado em Atos capítulo 19, que ele junto com mais 12 irmãos oraram, e o Senhor Jesus derramou do Espírito Santo na casa lá em Éfeso sobre os crentes que lá haviam. Eram 12 que tanto falavam em línguas como profetizavam. Mas o texto diz que todos estavam juntos, e a prova de que eles acreditavam era que estavam juntos na oração, clamando, e Deus respondendo, orando pela salvação dos seus familiares, dos pecadores. E a Bíblia diz que a cada dia era o Senhor que acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos. Amados, nós estamos em um período de campanha de oração. Estamos em um período que se aproxima do nosso congresso de missões. E mais do que nunca também devemos fazer o mesmo que fez a igreja primitiva. Estar juntos, buscando, crendo. Olha, amados, nos últimos dias, coisas desastrosas têm acontecido no meio do povo de Deus, em muitas das igrejas, muitas famílias sendo desfaceladas, destruídas, porque parece que muitos não conseguem acreditar. E a prova que nós observamos é a ausência da presença de alguns nos trabalhos de oração. A Bíblia diz que os discípulos estavam juntos, orando e caindo na graça do povo. Ou seja, o povo olhava para os discípulos, para os crentes que estavam juntos no propósito, e isso causava espanto, admiração. De modo que as pessoas que assim viam a unidade da igreja se convertiam a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que todos os dias, Deus acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. E não é diferente em nossos dias. Eu fico observando, analisando, no meio do povo de Deus, os que creem e os que não creem. Porque, como diz o certo pensador, aqueles que creem numa realização, eles dão um jeito para que as coisas aconteçam. Mas os que não creem, criam alguma desculpa para não estarem presentes. Que isso não aconteça conosco, mas que possamos juntos glorificar a Deus, crendo na sua poderosa palavra. Então, não quebre as campanhas de oração, esteja juntos, mesmo em meio às dores, porque grande será a vitória que Deus há de conceder para o seu povo. Deixo com vocês esses 10 minutos de reflexão. Atos, capítulo 2, 44 e versículo 47. Meditem. Deus em Cristo vos abençoe e receba um abraço e a paz do Senhor Jesus, do vosso pastor.
Pastor Ângelo. Amém.